tema. O tema da nossa pregação é Marcos 10, 13 a 16. Marcos 10, 13 a 16. Eu vou ler aqui, eu gostaria de ler para a igreja do 13 ao 16. E traziam-lhe crianças para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou. Aleluia. Nessa pregação de hoje, nessa oportunidade que eu tenho de falar aqui, eu quero tentar entender, deixar esse versículo, tentar deixar de uma forma mais fácil, entender que situação ele se encontra, o que isso muda nas nossas vidas atualmente, já que isso foi no tempo de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. O que isso muda na nossa vida? O que isso está querendo dizer a nós aqui? Bem, primeiramente eu quero entender que situação ele se encontra, o que aconteceu antes disso e o que ele estava falando nesse momento, antes de ver as crianças. Bem, antes disso, Jesus tinha subido Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração, onde ele tinha se transfigurado, ficou com vestes totalmente brancas, conversou com Elias e Moisés, que foram para lá, e desceu com Pedro, Tiago e João. Isso que ele desceu, ele começou a dar palestras para o povo que estava lá no monte. Isso que ele deu essas palestras, ele foi para o leste ele foi para Galileia. E nisso que ele estava lá, ele estava pregando sobre o divórcio. Estava pregando sobre o divórcio. Nisso que ele estava pregando sobre o divórcio, apareceu essas crianças querendo ficar perto de Jesus, querendo ter intimidade com Jesus, ficar perto dele. E nisso, os discípulos repreenderam essas crianças. E Jesus repreendeu os discípulos e acolheu essas crianças, abraçou elas. Aleluia. E eu acho lindo essa parte, porque a gente vê que Jesus, ele só fala para elas ficarem com ele, possibilita isso, porque elas tentaram. Aleluia. As crianças quiseram ter intimidade com ele, quiseram ficar abraçados dele, quiseram ficar debaixo de suas asas, da sua proteção. Glória a Deus. E é isso que eu estou querendo dizer aqui hoje, intimidade, o querer estar com Jesus. É por isso que as crianças conseguiram que Jesus tocasse nelas, porque elas tentaram, porque elas quiseram ter intimidade com Jesus. Bem, eu quero dizer aqui três formas de a gente conseguir ter intimidade com Jesus. Quero conversar isso aqui hoje. Bem, a primeira forma, eu acho que é a mais importante, é a oração. É o chegar em casa e falar: Pai, você não vai acreditar, hoje aconteceu isso, também aconteceu isso, na escola foi muito legal, eu tirei 10 na prova. Pai, você não sabe o que aconteceu? Conversar com Jesus, é dialogar com Ele. Aleluia. Falar o que aconteceu na sua vida, falar que você está triste, que você está feliz, que você está chateado. O que aconteceu com você? Aleluia. Ele gosta disso, tem intimidade. Aleluia. Essa que acontece, não? A gente chega em casa, conversa com nossos pais, fala com eles, abraça eles, fica com eles. É isso que acontece. E aí você fala: ué, é só que a oração é mais importante? E o jejum? E o ler a palavra? E o ir aos cultos? Isso também não é importante? Sim, isso é importante. Mas se você for reparar, isso aqui é um jeito de orar.
precisa a gente não fazer. Que a gente se lembrar que a gente conseguiu não fazer uma coisa que a gente precisa. Por que a gente vai fazer uma coisa que a gente não precisa? E isso é o jejum. É a gente fazer um treinamento para conseguir não pecar. E não pecar alegra Jesus. Aleluia. Alegra Deus. Aleluia. É como você não fazer bagunça em casa. Deixa sua mãe feliz, deixa seu pai feliz. E o ler a palavra, o ir à igreja, isso também não é importante? É sim, mas só que você já parou para pensar que é como você chegar na sua mãe, do seu pai e falar: pai, me conta uma história. E ele te conta uma fábula, uma coisa que não é real, mas só que Jesus é tão lindo, tão poderoso, Aleluia. que ele não conta uma história fictícia, que não existe. Aleluia. Ele conta uma história real, que Aleluia. realmente aconteceu, que ele fez. Glória a Deus. Ele passou por aquilo realmente aconteceu. E é isso, essas três coisas para ter intimidade. É um jeito de ter intimidade. É ficar perto dele, conversar com ele, ouvir ele. Isso é ter intimidade. E bem, essa é a primeira parte do versículo, da fala de Jesus, né? Deixai vir os pequeninos a mim, por onde pensais. Ele falou isso porque eles tiveram intimidade. Eles tentaram. Ele só falou isso porque os discípulos repreenderam. Mas por que os discípulos repreenderam? Porque eles tentaram. Glória a Deus. Quando a gente realmente quiser, quando a gente realmente tentar, Deus vai conseguir. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia. Se a gente tentar, se a gente quiser, a gente vai conseguir, porque Jesus vai nos ajudar. Aleluia. Bem, depois disso, ele fala: não os pensais, porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais quem? Das pessoas, das crianças que querem ter intimidade, das que querem, das que realmente tentam ter intimidade, das que querem ficar perto de Jesus. Aleluia. Dessas é o reino dos céus. Glória a Os Deus. rios de água viva Aleluia. e as ruas de cristais. Não é por merecimento nosso, mas é por misericórdia de Deus. Aleluia. Essa é a graça do Senhor. Bem, após dizer isso, entra no próximo versículo, que ele fala: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ele está falando aqui que aqueles que não tiverem intimidade, que não serem puros, que não queiram estar com ele, abraçado dele, debaixo de suas asas, esses não entrarão no reino do céu. Mas aqueles que quiserem, que terem intimidade, esses sim entrarão no reino dos céus. Aleluia. Bem, próximo versículo 16 aqui, está escrito: e tomando-as nos seus braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou. Isso aqui já está falando de quando a gente está com Jesus. Aleluia. Abraçado dele. Aleluia. Está com ele. Está perto dele. A gente já está com ele. Intimidade. E a gente percebe que isso não vai acontecer só quando a gente estiver no céu. Porque a gente é aqui ouvindo, orando, lendo a Bíblia, jejuando, a gente já sente um gostinho desse abraço. A gente já Aleluia. sente Deus nos abraçando. Glória a Deus. Mesmo que a gente não possa ver, a gente sente Jesus. Amém. Aleluia. Lá no céu vai ser melhor ainda. Porque a gente, além de sentir, vai ver. Aleluia. Vai ver com os olhos. Glória a Deus. Os santos olhos. A gente já vai ter um corpo diferente. Amém. E lá no início, quando eu falei sobre jejum, oração e o ler a palavra e ir à igreja, e eu tenho 3 pessoas que eu posso provar que comprovam isso. Por exemplo,
e o pregar, o ler a palavra, Jesus estava o tempo todo pregando a multidões. Não só algumas pessoas, mas a multidões, milhares de pessoas. Moisés, ele pregava para aquele povo, ele era o mensageiro de Deus. Ele pregava o que Deus estava falando. E isso é o sentido da pregação, do ir à igreja, do ler a palavra. Ele lia os 10 testamentos, ele lia a palavra, que na época eram os 10 mandamentos. Esther, ela também lia. Vocês já aprenderam isso, ela lia a Bíblia. Ela orava, ela fazia o que o povo fazia. Não era porque ela era esposa do rei que ela não tinha, que ela não pregava, que ela não orava. Ela não ia à igreja ficar com Deus. Ela tinha intimidade com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Aleluia. Jesus era filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Essas são três provas de que realmente o jejum, a oração e ir à palavra é ter intimidade, é ficar perto, é querer ficar perto dele. Hoje aí Aleluia. você me fala, hoje Thiago, hoje esses dias, eu pedi pra minha mãe, falei que estava doente, faltei o culto. Poxa Thiago, não orei, não fiz jejum, agora eu não vou mais pro céu? Se você se arrepender, você vai pro céu. Aleluia. Você pode errar quantas vezes for, mas você tem que se arrepender. Se você realmente se arrepender no fundo do seu coração e pensar, eu quero mudar, eu vou tentar mudar, eu vou fazer Aleluia. o melhor de mim para mudar, Aleluia. assim você vai pro céu. Aleluia. Se você tentar, se você querer, se você quiser ter intimidade, você vai conseguir, porque Deus vai te ajudar. Aleluia. E foi isso que eu estou querendo aqui dizer. Intimidade. É isso que eu estou querendo dizer. Falei essas três formas: jejum, a oração e o ler da palavra, ir à igreja. É isso que eu estou querendo dizer